Simbora, meu povo! Professor Vimerson Dantas, hoje vamos trazer justamente o assunto de software e hardware, né? Com as questões da banca IBFC, vocês sabem que esse assunto é muito recorrente nas provas e justamente hoje vamos trabalhar com alguns detalhes, com algumas especificidades, né, de cada parte desse assunto. Tranquilo? Então, vamos embora. Questão 1. Sobre hardware, então, só para a gente relembrar, né? Quando ele fala de hardware, envolve justamente toda a parte física do computador. Ou seja, tudo aquilo que a gente consegue pegar. Tranquilo? Então, vamos lá. Sobre hardware, relacione as colunas a seguir. Coluna 1, hardware interno e externo, e na coluna 2 eu vou ter justamente os dispositivos para a gente fazer essa relação. Tranquilo? Então, vamos lá. Hardware interno, certo? O processador é um hardware interno? Exatamente. Então, o processador é um hardware interno. Agora vamos para o pendrive. O pendrive é um hardware interno ou um hardware externo, né? O pendrive é um hardware externo. Então, B. Impressora. A impressora é um hardware externo. 3. Letra C. 3 não, desculpem. 2, né? Eu só corrigir aqui. 2. Letra C. E a memória RAM é um hardware interno. Ok? Então, 1A, 1D, 2B, 2C. Letra C. Tranquilo? Só para a gente dar uma recapitulada, o processador também pode ser chamado de CPU, né? O pendrive é um tipo de memória, que é uma memória externa, também conhecida como memória secundária ou auxiliar. A impressora é um dispositivo de saída de dados, né? Ela vai conseguir colocar no papel tudo aquilo que a gente tem aí na tela do computador. E a memória RAM é uma memória temporária, ou seja, ela armazena os dados apenas enquanto o computador estiver ligado. Tranquilo? Então, vamos embora para a questão número 2. Os componentes básicos do computador abrangem os dispositivos de entrada, o processador, os dispositivos auxiliares de processamento e os dispositivos de saída. Assinale a alternativa incorreta quanto ao nome dado a um dispositivo de entrada de dados do computador. Então vamos lá. O teclado é um dispositivo de entrada? Sim. Ele envia informações para o processamento. O mouse é um dispositivo de entrada? Sim, também. Né? O mouse serve justamente para movimentar o ponteiro na nossa telinha. Monitor. Aí não, pessoal. O monitor é um dispositivo de saída. Olha lá. Ele vai exibir as informações que já foram processadas. Vale salientar o seguinte, preste atenção para não perder essa dica importante. Existe um tipo de monitor chamado monitor touch screen. Certo? Esse monitor é a tela de toque, né? Touch é toque, screen é tela de toque. Esse monitor é do tipo entrada e saída. Ok? Esse monitor é do tipo entrada e saída. Tranquilo?
E só para a gente finalizar nossa correção, o leitor de código de barras é sim de entrada, porque ele vai interpretar os códigos dos produtos e vai converter para um número, né? E o scanner também é de entrada, né? Algumas bancas utilizam esse termo como digitalizador, certo? Tem banca que utiliza esse termo como digitalizador. Tranquilo? Então, questãozinha muito boa, né? Que envolve aí vários dispositivos de entrada e saída. Vamos para a questão número 3. Assinale a alternativa incorreta quanto a um hardware. Como eu já falei anteriormente, o hardware é a parte física do computador. Tranquilo? Então vamos lá. O microprocessador é um hardware? É. Ele também é chamado de CPU. O disco rígido é também é chamado de HD, hard disk. Antigamente, lá nos primórdios da informática, ele era chamado de Winchester. Tranquilo? Memória RAM também é um dispositivo, né, uma peça do computador, é a memória temporária. Placa de rede é o dispositivo de comunicação. Inclusive nos computadores, a gente pode ter uma placa de rede com fio, tecnicamente ela é chamada de wired, né, que é a placa de rede com fio, também chamada de Ethernet. E eu vou ter também a placa de rede sem fio, wireless, que é bem conhecida como Wi-Fi. Ok? A única alternativa que não é um hardware é justamente o JavaScript, né? Que é uma linguagem de programação que a gente utiliza para incrementar funcionalidades em páginas de sites na internet. Ok? Então, o JavaScript é uma linguagem de programação para incrementar funcionalidades em sites da internet. Beleza? Então, vamos embora para a nossa quarta questão. Ok? Relacione o item da coluna da esquerda com o respectivo exemplo típico da coluna da direita. Olha só, pessoal, nessa questão, né, eles estão fazendo justamente um comparativo do que é hardware e do que é software. Até então a gente só estava falando mais do hardware, né? Então vamos lá. A memória RAM, né? A memória RAM, ela é um tipo de hardware. Então, A é um hardware. Impressora, como a gente já viu, a impressora também é um hardware. O Linux é um tipo de sistema operacional. Então, nesse caso aí, vai se encaixar justamente como um software, né? É um sistema operacional, inclusive, aproveitando, né, ele é um sistema operacional que é software livre, ou seja, eu não preciso adquiri-lo, não preciso pagar para utilizar, e ele também tem o código-fonte aberto, qualquer pessoa pode chegar lá e fazer modificações nele, tá ok? E para a gente fechar, o antivírus, né, que também é um software. Então temos aí, letra A, o primeiro é A, o 1A, 1B, 2C, 2D. Letra B de bola. Tranquilo? Questão 5. Analise a frase abaixo e assinale a alternativa que preencha corretamente, correta, né, e respectivamente, as lacunas. O, então, é a parte física do computador. A gente já viu que é o hardware, né? Então, eu já elimino aqui a letra A, já elimino aqui a letra D. É a parte física do computador, as peças que o compõem. O, olha lá,
O monitor e o mouse são exemplos de hardware. Olha lá. O monitor e o mouse são exemplos de hardware. Muito tranquila essa questão, né? Justamente são os conceitos básicos, né? Como a gente chama, conceitos básicos de software e hardware. Basicamente para a gente entender como é que tudo isso funciona. Tranquilo? Então, vamos lá para a questão de número 6. Assinale a única alternativa que apresenta de forma incorreta um exemplo de hardware. Pessoal, preste atenção. Quando vier uma questão citando a incorreta, a não correta, a errada, lembrem-se de marcar. Marquem logo ela, façam uma marcação na palavrinha incorreta. Por quê? O nosso cérebro ele está muito acostumado a responder as questões verdadeiras, o correto, né? E a gente tende muito a errar por causa disso. Então, o no-break. O no-break é um exemplo de hardware, mas ele está pedindo qual? A incorreta. Então, o no-break, qual é a funcionalidade dele? Caso haja uma queda de energia, né, falta de energia elétrica, esse sistema, esse equipamento, ele tem uma bateria própria, certo? E essa bateria própria faz com que o computador ou outros dispositivos que estejam conectados a ele continuem sendo alimentados eletricamente por um período. Eu vou ter no breaks de 30 minutos, de 1 hora, de 2 horas, e aí vai. Ok? Então, o no break evita um desligamento brusco dos equipamentos que estão conectados a ele. Tranquilo? Impressora, como todo mundo já conhece, a impressora é um hardware de saída, né? Eu vou exibir os dados que foram, né, criados aí em algum editor de texto, alguma imagem que eu queira imprimir. Spyware. Spyware é um software. Só colocar aqui, ó. É um software. Ou seja, ele é um programa malicioso, né? Dentro de vários exemplos de programas maliciosos que a gente tem, ele é um dos. Qual é a função dele? Spy vem justamente da palavrinha em português espião, né? Então a função dele é justamente capturar informações de usuário. Eu vou ter o spyware do tipo, né, keylogger, que captura tudo que a gente digita no teclado. Eu vou ter o spyware do tipo screenlogger, que captura tudo que aparece na tela do computador. E eu vou ter também o spyware do tipo adware, que ele mostra anúncios, né, justamente para me direcionar para um site falso ou para fazer uma compra em algum site que vá roubar os meus dados. Tranquilo? E a placa-mãe, como o próprio nome já diz, ela é a mãe de todas as placas, né? Todos os dispositivos do computador se conectam a essa placa-mãe. Tranquilo? Então, vamos embora para a questão de número 7. Exatamente. Atualmente, o mercado de informática é muito comum, no mercado de informática, é muito comum encontrarmos discos rígidos, hard disk ou HD, como eu falei a vocês anteriormente, com a capacidade de. Então, vamos dar uma rápida revisão aqui com relação às unidades de armazenamento, né? As unidades de armazenamento. Olha só. Tudo começa com 0 ou 1, que é a menor unidade de armazenamento chamada bit, certo? 0 ou 1, bit. Quando eu junto, né? Quando eu junto 8 bits, eu vou ter justamente a unidade agora byte, ok? Quando eu junto zeros e uns,
Um conjunto de 8 zeros e 1s. Quando eu tenho também 1024 bytes, olha só, eu já vou formar 1 kilobyte. Tranquilo? Quando eu tiver 1024, vou colocar aqui embaixo, 1024 kilobytes, eu vou formar 1 megabyte. Quando eu tiver 1024 megabytes, eu vou formar 1 gigabyte. E quando eu tiver 1024 gigabytes, eu vou formar 1 terabyte. Tem mais unidades, professor? Tem. Né? As unidades elas vão para bem mais além de terabytes. Hoje, né, o dispositivo que tem a maior capacidade de armazenamento, né, atualmente, né, hoje em dia a gente tem HDs aí na faixa dos terabytes, 5, 6, 7 terabytes de capacidade de armazenamento. Depois de terabyte, a gente vai ter petabyte, octabyte e aí vai, né, para uma quantidade gigantesca de capacidade de armazenamentos. Beleza? Então, respondendo a questão, 1 terabyte, né? São os HDs mais comuns, né, que a gente tem disponível aí no mercado. Tranquilo? Então, continuando aqui na nossa resolução de questões. Relaciona a coluna da esquerda com o respectivo componente da coluna da direita. A banca IBFC adora esse tipo de comparação, né? Então, vamos lá. Banco de dados. O banco de dados é um software, né? Então, 2A. Memórias RAM e ROM. B. Memória RAM é uma memória volátil e a memória ROM é uma memória permanente. Ela armazena os dados de forma permanente. Tranquilo? Placa-mãe é um hardware. Editor de texto é um software. Tranquilo? Então a gente tem aí 1, B e C, 2, A e D. Letra D de dado. Tranquilo, meu povo? Só fazer a correlação. Questãozinha bem simples. Esse tipo de dispositivo de armazenamento de dados é o mais recente, mais atual, mais novo. Veja que essa questão é do ano de 2019. Utiliza uma tecnologia conhecida como memórias de estado sólido, né? A tradução em inglês, ele é o SSD. Já dei a resposta aqui, né? O SSD, ele significa Solid State Drive. Drive de estado sólido. Por não possuir partes móveis, apenas circuitos eletrônicos que não precisam se movimentar para ler ou gravar as informações. Já vimos aí que é justamente o SSD. Tranquilo, meu povo? Vamos para a nossa última questão da nossa lista de exercícios, exatamente. Assinale das alternativas abaixo a única que identifica corretamente sobre o conceito básico de hardware e software. Então, ele usou aqui justamente as palavrinhas que muita gente conhece, né? E às vezes a gente confunde. Então, olha só, drive é hardware. Por exemplo, drive de CD, drive de DVD, né?
Já eu tenho driver. Então, driver de instalação. Pode ser o driver de instalação da impressora, o driver de instalação da webcam, né? Todos eles são hardwares que precisam de drivers de instalação. O que é que a gente pode acrescentar? O que é que a gente precisa lembrar também? O sistema operacional Windows, olha só, o sistema operacional Windows tem uma característica nativa chamada Plug and Play. E o que quer dizer isso? Conecte e use. Né? Conecte e aproveite. Então, eu não preciso, na maioria dos dispositivos, a gente não precisa se preocupar com o driver. Por quê? Se já não vier na instalação do meu Windows, se já não vier no banco de drivers dele, eu posso simplesmente, automaticamente, solicitar que o Windows contate o servidor da Microsoft e o Windows vai baixar o driver correspondente a esse novo dispositivo que eu instalei no meu computador. Tranquilo? Então, é uma facilidade que o sistema operacional da Microsoft tem, que já perdura aí por muitos anos, muitos e muitos anos, e facilita demais para o usuário final. Tranquilo, pessoal? Bom, espero que tenham gostado desse encontro, né? Vou ficar aqui aguardando vocês justamente para a próxima aula. Seguem aqui todos os meus contatos, né? Minhas redes sociais, tá tudo aqui disponível para vocês. E um abraço, fiquem com Deus e até mais.